a Bíblia ela norteia a vinda de Cristo como o propósito da salvação, mas está lá no Jardim do Éden o sentido literal da salvação, não é? Qual seria o propósito de nós, como seres humanos, estar intrínsecos à eternidade? O que é viver a eternidade? Tomar uma água. Boa pergunta. Cara, eu sempre tô chamando a igreja para esta realidade acerca do propósito de Deus, do objetivo do Senhor e do nosso propósito aqui, como crentes em Cristo Jesus, né? A eternidade. Veja que, como já falamos, tem muita coisa se cumprindo, né, neste tempo. A palavra de Deus, ela é recheada e selada de promessas que já se cumpriram, promessas que estão se cumprindo e outras que ainda vão se cumprir, sobretudo a maior promessa, que é a volta de Cristo Jesus, até nos levar a esta tão esperada e sonhada eternidade, e que eu creio com todas as minhas forças. Quando nós entendemos isso, a nossa perspectiva acerca do evangelho e mundo é diferente, passa a ser diferente. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele fala sobre um espinho na carne, certo? Ele fala sobre um espinho na carne. E esse espinho na carne, ele acaba, da maneira que ele expressa, que ele verbaliza ali na sua carta, ele é como se fosse um impeditivo para ele continuar pregando o evangelho. Por quê? Ele ora por 3 vezes, ou seja, incessantemente, e o Senhor não atende. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: Senhor, não dá para mim continuar com esse espinho. Aí a resposta do Senhor qual é? Paulo, a minha graça te basta. Deus está dizendo para Paulo: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então veja, o apóstolo Paulo, ele tem esse entendimento, tá? Uma das maiores cartas que ele escreveu, claro que todas têm os seus valores, mas existe uma carta que eu costumo falar que é a de Filipenses. O cenário que o apóstolo Paulo se encontrava ao escrever esta carta: cadeia. Ou seja, ele está em cárcere privado, uma cadeia de Roma. Mas nesta carta, sabe o que é que ele vai dizer? Aos Filipenses, uma palavra de ânimo e de incentivo. Ele vai dizer: ó Filipenses, a nossa cidadania, ou seja, a nossa cidade está no céu, de onde também nós esperamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está me dizendo, que não se trata, eu falo isso sempre, do cenário cujo ele está vivendo agora. Não é sobre o que nós vivenciamos aqui, querido, mas é sobre o céu. Existe uma eternidade que nos espera, e quando nós entendemos isso, a nossa perspectiva no mundo passa a ser diferente. É por isso que hoje a gente tem muitas pessoas doentes, porque ainda não internalizaram que nós não somos seres daqui, nós somos eternos. Nós vamos alcançar a eternidade. E quando nós olhamos com essa perspectiva, certo? A gente passa a viver diferente. É por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Se vocês puderem enxergar com os meus olhos, porque o apóstolo Paulo, ele começa a ter um entendimento apurado do que é salvação. Não é sobre o cenário de vida dele que ele está vivendo, mas olha, eu me acostumei, eu aprendi a viver na escassez e na abundância, porque não é sobre isso, é sobre o céu, entende? Então, tudo que a gente faz aqui, que a gente faça entendendo que é sobre o céu. E a eternidade é isso. Nós vamos para a eternidade, nós vamos herdar a eternidade, desde quando nós se alimente desta palavra, desde quando a gente se aprofunde nesta palavra, que é constantemente a formação em Cristo Jesus. A partir disso, a gente começa a ter uma perspectiva melhor, né, do que é salvação, do que é o reino de Deus, do que é a vida eterna, tá? Ontem eu falava na igreja
que se o Senhor me chamasse, eu sei para onde eu vou, certo? Eu não tenho medo da morte, querido. É claro que a gente pensa nos nossos familiares, né? Eu tenho uma filhinha, eu amo minha filha, minhas filhas, minha esposa. Mas se Deus diz assim, olha, o seu propósito se cumpre aqui, amém, irmão? Vou para a eternidade. Eu vou para o lado do meu pai. Então, quando a gente tem esse discernimento, sabe, de que o céu é de verdade, a gente tem uma perspectiva melhor de vida. Então, infelizmente, muitos não se atentam para isso e é por isso que tem a sua mente fragilizada, né? Aí o emocional abalado diante de algumas percas na terra. A paz que excede todo entendimento é você entender, irmãos, que a porta de emprego se fechou, há um ente querido que se foi, mas eu estou na paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento é você viver tudo que você tiver de viver aqui nessa atmosfera terrestre, na terra, mas com discernimento e entendimento de que é o céu que te espera. Você é de lá, você está passando por aqui. Nós somos do céu. E aí a gente consegue ter uma perspectiva melhor. E a eternidade para mim é isso, certo? É eu cumprir o meu propósito aqui em Cristo Jesus, me alimentar diariamente desta palavra, é buscar esta essência, me enraizar, me fundamentar cada vez mais neste alimento, para que um dia então eu possa estar com o meu Abba Pai e ter a minha passagem aqui de maneira mais tranquila e madura, né? Mais suave, né? Em paz, claro que com as guerras, com as lutas, mas se eu estou alicerçado nos princípios da palavra de Deus, eu também tenho munição, eu tenho combustível, certo? Eu tenho respostas, porque a palavra me dá.